Olá, meus amores e minhas amoras, espero que estejam todos bem. E para nós começarmos a nossa aula de hoje, eu preparei uma história bem legal para vocês. Vamos lá? Olá! Hoje eu vou contar a história O Tupi que Você Fala, de Cláudio Fragata e ilustrações de Maurício Negro. O livro que eu tenho em mãos é uma edição em fonte ampliada e em braille, produzida pela Fundação Dorina Noil em parceria com o projeto Itaú Leia para uma Criança. Aposto que você sabe falar tupi. E eu provo aqui. Você entende quando dizem guri, jabuticaba ou jabuti? Sabe que bicho é quando falam sagui, tamanduá ou siri? E sucuri, jacaré, capivara, arara, urubu, tucano, paca ou tatu? Sabe que fruta é se falam caju, guaraná, pitanga ou maracujá? Sabe o significado da palavra abacaxi? Então, tudo isso é tupi. Também é tupi samambaia, sabiá e paçoca, piranha, taquara, perereca, taturana e peteca. Você entende quando falam pororoca ou faz cara de boboca? Se falam saci, você sente um arrepio, escuta um assovio? Viu como você entende tudo, sim senhor, e ainda sem precisar de um tradutor? Você já falava tupi e nem percebia, mesmo falando todo dia, comendo pipoca ou amendoim. Você é um pouco curumim. Espero que vocês tenham gostado e aprendido um pouquinho mais das palavras tupi que estão no nosso dia a dia. E você, já falou alguma palavra tupi hoje? E aí, gostaram? Vocês sabiam que todas essas palavras têm origem indígena? E hoje o tema da nossa aula será herança indígena. No dia 19 de abril é comemorado o Dia do Indígena. Sabem por quê? No ano de 1940, no México, ia acontecer o primeiro congresso sobre os indígenas, que iam discutir algo sobre a vida, leis, o que era importante para a sua proteção. Mas como os indígenas costumavam ser sempre desrespeitados, eles decidiram não ir nesse congresso. Mas, passado algum tempo, eles conversaram e acharam que era importante participar, afinal de contas, iam falar sobre a vida deles. Então, eles participaram e foi considerado, então, o primeiro congresso para conversar sobre o que era importante para os indígenas. Então, no ano de 1943, Getúlio Vargas, que era presidente do Brasil, decidiu também considerar o dia 19 de abril, que foi quando aconteceu aquele congresso no México, considerar esta data aqui no Brasil também. Então, 19 de abril passou a representar o Dia do Indígena. Mas além das palavras e algumas delícias culinárias, o que mais será que nós temos de herança indígena? Eu separei aqui alguns materiais para nós vermos quão rica é essa cultura. Então eu tenho aqui um cesto, uma cestaria de arte indígena. Olha só, ela é toda trançada com palha e fios naturais. Vejam só. Eu separei aqui também este tamanduá, que é um brinquedo entalhado em madeira indígena também. Então, estes são os brinquedos feitos pelos indígenas, para as crianças brincarem, fazem os animais em madeira esculpida.
Eu tenho aqui também um chocalho de origem indígena, então ele tem algumas penas e ele tem esses desenhos, os grafismos, que é muito comum os índios também desenharem nas suas peles. Foi Tupã, foi Tupã, foi Tupã, foi Tupã, foi Tabajara. Foi Tabajara lá na terra de Tupã. Foi Tupã, foi Tupã, foi Tupã. Tem papagaio, arara, maracanã e as aves do céu. Quem criou foi Tupã, foi Tupã, foi Tupã, foi Tupã. Muito legal esse instrumento, né? E tenho também aqui uma cerâmica, uma panelinha de barro e os vasos, a cerâmica é muito comum também entre os indígenas, a argila. Então nós temos muitos elementos que são herança dessa cultura também no nosso dia a dia e nós nem percebemos. Então agradecer a essa cultura que permanece viva até os dias de hoje. Vocês sabiam que alguns artistas costumam usar o tema dos indígenas em suas obras? Vamos conhecer algumas delas? Essa daqui é a obra Caboclo, pintada por Jean-Baptiste Debré no ano de 1834. Observem que ele pintou o indígena no momento de utilizar o arco e flecha, e ele está utilizando o arco e flecha deitado, porque a intenção é acertar um destes pássaros que está voando. Se vocês observarem, aquele indígena que está atrás já está com um pássaro do lado. Esse aí já garantiu o seu alimento. Afinal de contas, eles caçavam. A outra obra que nós vamos conhecer é da Tarsila do Amaral. Tarsila do Amaral é uma pintora brasileira que foi estudar na França e depois voltou para o Brasil porque ela queria desenhar as suas origens. Olha só a obra que ela fez. Se chama Abaporu. Abaporu é uma palavra tupi-guarani que significa homem que come carne humana. Mas por que será que a Tarsila fez uma pintura com o nome Abaporu, homem que come? Sabem por quê? Quando ela voltou de Paris, ela percebeu que os pintores brasileiros precisavam enaltecer a cultura brasileira e parar de reproduzir aquilo que vinha de fora. Então ela disse que esse homem que come ia comer tudo que era de fora para poder, enfim, mostrar a cultura brasileira. E olha como ela pintou o Abaporu com os pés enormes e uma cabeça bem pequena. Está parecendo que essa obra não é como as pessoas são. Essa obra está parecendo que é algo surreal. Justamente, Tarsila do Amaral, assim como Salvador Dalí e René Magritte, também tinha ideias surrealistas nas suas obras. Interessante, não é mesmo? Vamos conhecer agora outro artista brasileiro que tem os indígenas nas suas obras. No caso, ele é um fotógrafo e o nome dele é Sebastião Salgado. Ele ficou famoso por retratar nas suas fotografias aspectos sociais não só do Brasil, mas do mundo inteiro. Nesta fotografia, ele representou uma criança do povo Auá-Guajá, da Amazônia. Então ele fez uma expedição e registrou a vida dos indígenas.
Mas por que é importante nós conhecermos a cultura indígena? Porque assim nós podemos ajudar a preservar e garantir os direitos destes povos. Outro artista que pinta os indígenas em suas obras é um artista super atual. O nome dele, na verdade, o apelido dele é Crânio e ele faz grafites. O grafite é uma forma de intervenção urbana. Então, diferente da Tarsila do Amaral, que pinta obras que estão em museus, e o Sebastião Salgado faz fotografias, o artista Crânio, ele faz obras que ficam espalhadas pelas paredes da cidade. Veja só uma de suas obras que ele chamou de Twitter. Aqui ele pintou 2 indígenas, um com arco e flecha na mão e o outro com o celular. O que está com o arco na mão acertou a flecha justamente no símbolo do Twitter. Mas por que ele pinta sempre os indígenas? Ele escolheu pintar os indígenas após a tentativa de encontrar um personagem com a cara do Brasil. Ele sempre coloca em uma situação engraçada, que roubam os olhares e instigam o observador a pensar sobre questões contemporâneas, como consumismo, identidade e meio ambiente. Mas eu acho que antes está faltando alguma coisa. Afinal de contas, Tubarão, o nome da cidade onde fica a nossa escola, ela na verdade veio de um nome indígena, que é Tubá-Nharô, que significa pai feroz, por conta do rio que já devastou muita coisa também, mas ao mesmo tempo nos dá água e muito alimento, porque afinal de contas é por meio da água que nós podemos irrigar as plantações, nós podemos plantar, nós podemos também tomar banho, nós podemos lavar as nossas mãos, principalmente agora nesse momento de pandemia. Então o rio, o nosso Tubá-Nharô, o nosso pai feroz, é o que nos alimenta. E é muito importante também que a gente possa batalhar pela despoluição do rio Tubarão e que a gente pare de jogar o esgoto e que ele passe por um tratamento antes de ir para o rio. Teve um pintor que nasceu aqui na nossa cidade chamado Willison Blick. E Willison Blick foi muito importante e ele fez uma carranca de Tubá-Nharô. Vamos ver? A carranca representa uma forma estilizada do cacique Tubá-Nharô, que do tupi, em tradução para a nossa língua, significa pai feroz, como era chamado pelos carijós nativos desta terra. Ela foi feita, esculpida em concreto pelo artista Willison Blick a pedido do Rotary Club para servir de portal de entrada para a cidade de Tubarão. O monumento está ao lado ao Centro Municipal de Cultura Willison Blick. Vamos para a nossa atividade de hoje? A nossa atividade é na página 288. Vocês já observaram que os indígenas têm muitas pinturas pelo corpo? Vamos para a nossa atividade do dia. Vocês já repararam que os indígenas têm muitas pinturas no corpo? Essas pinturas não são desenhos qualquer, elas representam alguma coisa que pode ser uma festa ou uma colheita, ela sempre tem algum significado. E ela é feita com tintas de pigmentos naturais. Lembra que nós observamos desde o homem da pré-história vem utilizando vários elementos para fazer a sua pintura? Então, os indígenas também usam essas
tintas naturais para fazer as suas pinturas. Observe só nessas figuras. Eles usam urucum, genipapo ou babaçu para fazer essas pinturas. E elas são uma expressão artística feita no corpo. Então também não precisa ser feita só sobre o papel. A arte ela está em vários lugares. Então nós temos aqui um indígena sendo pintado no braço, o outro com uma pintura no rosto e os outros ali com as pinturas nas pernas. Nossa atividade na página 288, exercício 4. Agora é a sua vez de fazer pinturas com os motivos indígenas. Os indígenas usavam muitos padrões de traçados para comporem seus desenhos que eram aplicados no corpo, em cestas e em outros artefatos. Padrões são traçados ou estampas que se repetem. Siga os padrões abaixo, pintando e desenhando como os indígenas. Letra A. Continue colorindo. Letra B. Continue o traçado do padrão e depois pinte-o. Letra C. Continue o traçado do padrão e depois pinte-o. Tenho certeza que vão sair trabalhos maravilhosos. Hoje a gente não vai precisar postar nada no sistema. Essas atividades são para a gente treinar as nossas habilidades de artista. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau!